Olá pessoal, tudo bem? Esse primeiro vídeo é sobre o capítulo 1, Revoluções Inglesas. Como nós já havíamos estudado esse capítulo enquanto as aulas estavam ocorrendo presencialmente, então esse primeiro vídeo tem como objetivo fazer uma revisão do capítulo. Para entendermos a Revolução Inglesa, precisamos compreender como a Inglaterra deixou de ser uma monarquia absolutista e se transformou em uma monarquia constitucional, passando então de uma situação onde a vontade do rei era a lei, para uma situação onde a lei representava a vontade do povo. O processo revolucionário tem início no ano de 1642. Mas para a gente poder entender esse processo revolucionário, a gente precisa voltar até o ano de 1603. Esse ano marca a passagem da dinastia Tudor para a dinastia Stuart. E essa mudança de dinastia simboliza também uma mudança de relação entre os reis ingleses e o parlamento inglês, que é o que vai acabar gerando a crise que inicia o processo revolucionário. O ano de 1603 marca a morte da rainha Elizabeth I, que a gente vê aí na tela. Ela foi a última monarca representante da dinastia Tudor. Havia uma relativa prosperidade do reino inglês durante o reinado de Elizabeth I e, em decorrência disso, havia também um bom relacionamento entre o monarca e os membros do parlamento. Elizabeth I foi sucedida por Jaime I. E Jaime I, por sua vez, foi substituído por Carlos I. Durante o reinado desses dois primeiros reis da dinastia Stuart, a relação entre a monarquia e o parlamento começou a ficar tensa. Tudo porque esses reis queriam ampliar os seus poderes, ampliando o absolutismo, defendendo inclusive o absolutismo que se justificava na teoria do direito divino. Ou seja, o rei deveria ser entendido como um representante de Deus na Terra e, por isso, não deveria ser questionado por ninguém. Essa relação ficou tão tensa a ponto de, em 1628, o rei Carlos I decidiu fechar o parlamento depois que o parlamento tentou aprovar algumas leis que limitavam o poder do rei. Mas o próprio Carlos I teve que convocar novamente o parlamento em função de dificuldades financeiras decorrentes de guerras. Com a volta do parlamento, os membros do parlamento quiseram tomar medidas para evitar que o parlamento viesse a ser fechado novamente, de acordo com a vontade do rei. E é nesse momento que a relação entre o parlamento e o rei azeda de vez e vai ter início o processo revolucionário com a Guerra Civil. Isso acontece em 1642. A Guerra Civil se estende até 1648. E essa foi uma guerra direta entre um exército convocado pelo rei e um exército convocado pelo parlamento.
Quem iniciou o conflito armado foi exatamente o rei Carlos I. E o irônico dessa história é que ele é derrotado, né, em 1648, quando os membros do parlamento conseguem o auxílio de uma figura bastante importante na história da Inglaterra nesse momento, que é o Oliver Cromwell. Em 1649, depois de derrotar o rei Carlos I, que foi inclusive decapitado, né, ele foi executado no final da guerra, o Oliver Cromwell ele instaura um regime republicano. Ele tira os nobres do poder, não tem mais monarquia, quem manda é exclusivamente o parlamento. Bom, só para a gente poder acompanhar aí na tela, né, mais uma vez a Guerra Civil, uma guerra entre o rei Carlos I e o parlamento. Aí a gente consegue ver quem estava apoiando quem. O rei Carlos I era apoiado por nobres e latifundiários, além de católicos e anglicanos fiéis, enquanto o parlamento era apoiado por pequenos proprietários de terra, comerciantes, puritanos e presbiterianos. Perceba que tem aí, então, uma divisão não apenas, né, entre nobres de um lado e a parcela, os comerciantes, né, do outro, mas tem também uma divisão entre grupos religiosos. E aí, em 1649, né, com a derrota do Carlos I, esse sujeito que aparece aí na tela, o Oliver Cromwell, assume o poder, iniciando aquilo que ficou conhecido como República de Cromwell. Cromwell, em 53, ele dissolve o parlamento e se assume o título de Lorde Protetor da Inglaterra. Em 1658, o Oliver Cromwell morre e o seu filho, Ricardo, assume o governo republicano. Só que o filho do Cromwell não consegue se manter no poder e em 1659 terá fim a chamada República de Cromwell. E aí haverá a restauração monárquica com a subida ao trono de Carlos II, outro rei da dinastia Stuart. E a restauração aconteceu da seguinte forma: volta o parlamento e volta o monarca. O rei Carlos II ele governou com poderes limitados, né? O parlamento então conseguia limitar os poderes do rei, e esse arranjo foi suficiente para que ele conseguisse governar a Inglaterra por 25 anos. Quando ele morre, ele será substituído por seu irmão, Jaime II. Jaime não conseguiu se manter no trono por muito tempo. Ele reinou por apenas 3 anos. E em 1688, o parlamento protagonizou aquilo que entrou para a história como a Revolução Gloriosa. Uma revolução sem guerra, sem derramamento de sangue. Por isso tem esse nome. Na verdade, foi uma série de acordos feitos entre os parlamentares para a sucessão do Jaime II, que aconteceu da seguinte forma, né? Foi feito um acordo com o príncipe holandês Guilherme de Orange, que era casado com Maria Stuart, filha do Jaime II, que a gente vê aí na tela. O acordo oferecia o título, oferecia melhor o trono a Maria
e a Guilherme, mas estabelecia como condição que esses reis respeitassem o poder do parlamento, surgindo aí a ideia de que os reis reinam, mas não governam na Inglaterra. Quem governa, na verdade, é o parlamento. O rei, né, e a rainha, a família real, né, de modo geral, eles têm um papel simbólico, né? Eles são um símbolo da unidade da nação. Mas quem governa de fato, quem toma as principais decisões, são os membros do parlamento. E assim foi feito. Em 1689, assumiram o trono Guilherme de Orange, que foi coroado como Guilherme III, e Maria Stuart foi coroada como Maria II. E eles assinaram um documento muito importante, que é a Declaração de Direitos, ou Bill of Rights. Esse documento ele instaura a chamada vontade da lei, né? O rei não tem mais poder absoluto, é o fim do poder absoluto, é o fim do absolutismo, melhor dizendo, na Inglaterra, né? E a criação de algo novo, que é a monarquia constitucional, ou seja, as leis escritas valem mais do que a vontade do próprio monarca. O próprio monarca deve obedecer às leis escritas. Então, como eu havia dito antes, a gente sai de um esquema, né, que era a monarquia absolutista, em que a vontade do rei era a lei, e passa para um novo esquema, que é a monarquia constitucionalista, ou monarquia parlamentarista, né, em que a vontade da lei é a vontade absoluta, né? A vontade da lei é onde reside, de fato, o poder instituído da nação. E aí, só para poder mostrar para vocês, né, para a gente poder concluir essa aula, esse aí é o prédio do parlamento inglês, né, sem dúvida nenhuma o prédio mais famoso da Inglaterra, ali com a torre do relógio, né, que é o Big Ben. Aqui nós vemos o interior do parlamento, né, numa foto bem recente. E aqui nós vemos a rainha Elizabeth II, ao lado do príncipe Philip, que é o seu marido, numa cerimônia no parlamento inglês. Bom, era isso que eu gostaria de falar com vocês sobre esse primeiro capítulo. A gente se vê então na próxima aula. Até mais, pessoal!